Senhor presidente, eu quero só dar alguns informes. Primeiro, não tem como não falar da greve dos caminhoneiros, né? Eu estive no Rio Grande do Sul a semana passada, percebi, é fato e é real, e ninguém pode negar que é um movimento muito forte. Eu percebi, além dos caminhões todos parados nas vias, apoio da população. População com barraca, tomando chimarrão e com frases estampadas nas casas, com faixas, né? Estamos com vocês, caminhoneiros. Eu, desde o início, eu disse que tinha uma lógica a greve, né? Eu sempre disse que é impossível. Como é que você pode aumentar o preço do combustível praticamente todos os dias, ou se não, um dia sim, um dia não, um dia sim. O dia não não tem como, não tem como. Eles estavam praticamente pagando para trabalhar. E por isso, eles tinham avisado há muito tempo. Como eu tenho um debate aí antigo, o Rodolfo Ferraz até foi relator uma época, do Estatuto do Caminhoneiro, eu me aproximei muito desse setor e conversamos diversas vezes. Eles querem ter um frete mínimo a nível nacional, eu espero que se construa o acordo, segundo as últimas informações que está avançando. Eles querem que haja um abatimento na questão do PIS, do CONFINS, querem a redução dos pedágios para os caminhoneiros, o fim da CID também, a renegociação das dívidas dos caminhoneiros. Claro, depende também para o bom estado do caminhão, o bom estado das estradas. Querem também que não haja pedágio na questão devido ao eixo levantado, né? 30% dos fretes da Conab para os profissionais autônomos, o preço mínimo do frete, e por aí vai. É uma pauta extensa, mas entendo que há boa vontade pelas informações que nos chegaram até o momento das partes envolvidas, seja o governo, seja empresários, seja os profissionais que dedicam a sua vida a transportar o país nas costas. Mas, claro, que nós todos aqui estamos preocupados com a questão do abastecimento, a questão dos frigoríficos também, se não chega um insumo, enfim, há uma preocupação muito grande de parte de todos. Por isso que o bom senso manda dialogar, dialogar e dialogar. Parlar, parlar e parlar, encontrar uma saída. Claro que todos nós somos solidários a esses profissionais, ninguém tem dúvida quanto a isso. Por isso, é necessário muito diálogo de parte do governo. Nós, aqui no Congresso, temos certeza que nessa questão não há divisão entre oposição e situação. Todos estamos torcendo para que haja um grande acordo. Tenho certeza que não tem um partido, não tem um senador, eu diria até nenhum deputado, que não queira que haja um grande entendimento, atendendo os profissionais do volante, para que eles possam ter um vencimento decente, devido à alta do preço da gasolina e do diesel. E aquilo que todos falam, né? Não é só o diesel, né? Eu vi movimento aqui de motoboys, eu vi movimento de taxistas ou daqueles que usam aplicativos. Há um desconforto generalizado e a preocupação é que isso, quanto mais alto o preço do combustível, mais a tendência é aumentar também os produtos que eles transportam em todas as áreas. Por isso que há essa solidariedade geral da população. Então, eu sempre digo que, no momento, ninguém faz greve porque gosta. Ninguém faz greve, eu adoro fazer greve. Como eu vejo sempre os próprios motoristas dizerem, claro que eles gostariam de estar em casa,
com as suas famílias, missão cumprida, frete entregue na ida e na volta, enfim, e poder estar desfrutando da sua cidade, das suas amizades, dos filhos, de netos, esposas, enfim, jovens, namorados também. Claro que eles gostariam disso. Claro que eles, no fundo, estão torcendo para que haja uma grande concertação e que possamos fazer que o país volte aos trilhos, como a gente fala. Mas também, senhor presidente, se não houver isso, eu me lembro que, quando começou, e tenho todo cuidado nessa fala, porque não é uma fala aqui de quem é contra Pedro, Paulo ou João, é uma fala que eu digo na concertação. Quando houve, lá atrás, o movimento que resultou no afastamento da presidenta Dilma, eu, antes dela sair, eu já dizia, o ideal, mediante a crise que ia se estender, e se estendeu, eu dizia, se não houver eleições gerais, que seria o ideal. Vossa Excelência, como candidato a presidente, eu sei que, se houvesse, você apresentaria o seu nome, né? Não estou nem querendo aqui julgar a sua posição. Mas, se houvesse eleições gerais, Vossa Excelência estaria com o seu nome, como outros tantos estariam. Na época, eu me lembro, como eu estou há mais de 30 anos nessa casa, alguns dizem, não diga que está há mais de 30 anos, porque não, está na hora de avançar mais, né? Mas eu digo sempre, não tem jeito, como eu digo a minha idade, toda vez que me perguntam, eu digo logo. As eleições gerais, em qualquer país democrata do mundo, quando se instala uma crise muito, muito profunda, como essa que nós temos vendo hoje no Brasil, eu vi hoje declarações ontem ainda, de alguns empresários e também de trabalhadores, todos eles angustiados, né? O caminho, bom, não há acordo, não há entendimento, o país parou, vamos para as eleições gerais. Se elejam, o que é para nós 4 meses a mais, 4 meses a menos, né? Vamos eleger senadores, deputados federais, vamos eleger governador, deputado estadual e o presidente da República e o vice, se for o caso. Como alguns dizem, não, mas vamos fazer eleições, então, só para presidente ou só antecipar aqueles que vão concorrer. Bom, também é uma saída, dentro dos parâmetros legais, se for possível, mas eu fico com a palavra sempre eleições gerais, para que, bom, se pudesse, dentro de 2 meses, mas o que está assegurado para todos nós é que no dia 7 de outubro nós teremos as eleições em todo o país para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. O importante é garantir pelo menos as eleições. Se não dá para antecipar, eu, que sou um apaixonado pela democracia, claro, gostaria muito que a gente fizesse essa concertação e deixasse que o povo decidisse, então, quem vai ser o novo Congresso e quem vai ser o presidente da República. Acho que o Congresso está com esse movimento que fez, de uma perspectiva de uma reunião na sexta, mas depois, conversando com o Palácio, pelo que me disseram, ficou para hoje às 16 horas. Eu tenho certeza que vai dar quórum, tenho dúvida nenhuma. Todos os parlamentares estão preocupados, estão deslocando para cá, e hoje, 16 horas, vamos votar as medidas provisórias e vamos votar aquelas matérias que vão, eu li aqui a pauta dos caminhoneiros, que vão na linha de atender os caminhoneiros. Eu diria, não é só caminhoneiros, né? Todos aqueles que dependem de combustível, seja gasolina, seja o óleo diesel, e por que não lembrar também do próprio gás? Porque como está, não tem como a gente concordar com esse aumento sem limite, repito de novo, quase que diariamente, dos preços dos combustíveis. Por isso que eles foram avisando, há mais de 6 meses que eles estão avisando,
que esse movimento iria acontecer. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com essa, quase que uma greve geral. Eu acho que em todas as greves gerais que nós tivemos, essa, claro, liderada pelos caminhoneiros e com o apoio agora de outros setores, paralisou o país. E, pelo outro lado, já estão anunciando outras greves para a próxima quarta-feira, no caso dos petroleiros. E outros setores já estão se movimentando com o mesmo objetivo. Por isso que eu deixo sempre a chama acesa, iluminando o caminho de todos nós, com essa possibilidade, se for necessário, até mesmo de eleições gerais o mais rápido possível. Por fim, senhor presidente, quero também informar que fizemos hoje pela manhã aqui uma sessão para lembrar 1º de maio, o mês de maio, o mês do trabalhador, onde todos os convidados enfatizaram a importância do Estatuto do Trabalho, a nova CLT, que nós apresentamos na comissão especial, e agora estamos como relator e vamos debater amplamente na linha de fazer o que eu chamo um grande entendimento a nível nacional, com direitos e deveres para empregados e empregadores. Foi um debate no alto nível, não houve nenhuma hostilidade a ninguém, todos usaram a palavra e deixaram claro o seu ponto de vista, no sentido de que a nova CLT seja um instrumento efetivo de diálogo, respeitando e assegurando ali direitos de empregados e também de empregadores. Senador Paim. Se me permite só concluir esse raciocínio que eu lhe passo. Porque é inegável que a forma como está, eu poderia dar o exemplo dos principais jornais do meu Estado, os maiores jornais do meu Estado, já publicam matéria levantando a sua preocupação no sentido de que a forma que ficou não dá para ser aplicada essa dita reforma trabalhista. E a opinião já é de empresários, de trabalhadores, de juízes, enfim, de juízos das mais variadas áreas, não só do TST, como também da ANAMATRA, ou mesmo aqueles que são do Ministério Público do Trabalho, todos estão preocupados porque não tem como. Um exemplo típico que me deram, se o camarada receber 20 horas para trabalhar durante o mês, ele vai ter que pagar R$3 no final do mês e não recebe nada, porque tem que ser pago no mínimo correspondente à Previdência. E aí quem emprega vai ter que pagar. Como me falaram também daquela situação das ações na Justiça. O cara tem para receber 10, digamos que aconteceu lá um erro do advogado, ele não ganhou a ação. Estou dando esse exemplo. E pode ser também que ele não tinha direito, mas pegando esse exemplo, ele, além de não receber os 10, vai ter que pagar 3, 4 mil, da onde ele vai tirar, no caso, principalmente se tiver desempregado. A questão da mulher gestante continua em impasse. O governo não vetou os vetos que ele havia se comprometido aqui com a sua base. A medida provisória que veio não foi nem sequer instalada, não teve presidente, não teve relator, e ela foi, no fundo, arquivada, né? E continua valendo aquela proposta original, que mesmo os que eram simpáticos à reforma perceberam que havia um exagero e fizeram que o governo se comprometesse ali com uma mudança em 7, 8 pontos. Por fim, senhor presidente, eu quero deixar muito claro, essa ideia de debater a CLT é com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, e que vá consertar a situação que se criou mediante a proposta que veio da Câmara, e nós aqui, pelo menos a maioria, eu votei contra, né?
acabamos votando exatamente como saiu da Câmara, sem nenhuma alteração. Eu pretendo, como já disse, viajar o ano que vem, todos os estados, na linha de debater a construção dessa nova CLT, que muitos chamam do Estatuto do Trabalho. Mas, senadora Vanessa, antes de eu só fazer um registro aqui sobre a questão da CONAPIR, eu asseguro a parte a Vossa Excelência. Eu solicito a parte para fazer duas observações. Primeiro, cumprimentá-lo novamente pela sessão de hoje. E uma sessão que não apenas homenageou o trabalhador pela passagem do seu dia, mas uma sessão que se preocupou também em levantar esses aspectos que Vossa Excelência fala. Estamos diante de uma reforma trabalhista, uma lei que reformulou as leis do trabalho, não só extremamente perversa, perversa como nunca. Vossa Excelência deu os exemplos, eu não vou repetir. Mulher gestante ter que trabalhar em lugar insalubre. Autônomo ser apenas substituído pelo empregado, porque está lá escrito na lei. Está lá escrito na lei, autônomo, exclusivo e contínuo, ou seja, um autônomo que vai ter só um empregador, só um patrão. Esse não é autônomo, esse é empregado. Então, isso é para burlar a assinatura de carteira de trabalho. Então, cumprimento Vossa Excelência e digo que a luta continua, senador Paim. Eu ainda sou daquelas que colocam a esperança diante de tudo. Tenho muita esperança de que a gente possa voltar atrás, não deste ponto ou apenas da questão da gravidez, mas em toda a reforma. Porque não é correto, não é justo, não é sério uma reforma trabalhista que comece dizendo o seguinte, que o negociado prevalece ao legislado. O negociado prevalece ao legislado. Não pode ser uma coisa séria isso no nosso entendimento. Então, cumprimento hoje pela bela sessão realizada. E segundo, senador Paim, eu sou testemunha de que Vossa Excelência, mesmo antes de uma definição partidária, Vossa Excelência abraçou muito a causa da antecipação das eleições lá no ano de 2016. No início, lá no início de tudo, Vossa Excelência, com a senadora Lídice, com o senador Capi, apresentaram um manifesto que todos assinamos, Aquela era a saída, senador. Aquela era a saída. 38 assinaturas. Eu apenas quero dizer o seguinte, digo e vou repetir inúmeras vezes hoje, amanhã, depois e depois. Vou dizer e vou repetir. Nós não podemos agir com a irresponsabilidade que uma maioria daqui agiu em 2016, que deveria ter eleito como prioridade a superação de uma crise que todos sabiam, não era em decorrência do governo, era uma crise do capitalismo internacional, uma crise econômica profunda. Ao invés de eleger essa prioridade, elegeram outra prioridade. Qual foi? Derrubar uma presidente democraticamente eleita. Nós não podemos ser responsáveis. Nós vamos falar tudo que nós temos que falar. Agora, vamos trabalhar para encontrar a saída do impasse que o Brasil vive hoje. Senador Paim, a saída para esse impasse não é o que o governo está querendo fazer. O governo está querendo jogar o ônus dos fretistas, caminhoneiros autônomos, empresas, mais uma vez sobre as costas dos trabalhadores, dos pobres. É isso que disse o ministro hoje, é isso que está lá escrito no acordo. Quem vai ter que bancar isso é o orçamento da União, dinheiro do povo, dinheiro público. Então, senador Paim, vamos continuar essa nossa luta, que é a luta correta. Eu tenho dito para a minha gente, eu gostaria muito de falar com as pessoas e fazer autocrítica, dizer, eu estava errada em 2016, a maioria estava certo, porque o Brasil está melhorando, gerando emprego, salário, renda, energia mais barata, combustível mais barato. Gostaria muito, porque aí o povo estaria bem, mas, lamentavelmente, tudo que nós dizíamos está sendo comprovado agora. E ainda tem gente que tem coragem, senador Paim, de dizer que essa confusão de hoje é fruto do que o governo anterior deixou. Olha só, muito cara de pau. Quem mudou a política de preço da Petrobras foi o senhor Parente. O presidente da Petrobras, indicado por Michel Temer. Aliás, dizem que esse foi um dos acordos para fazer o golpe que fizeram no ano de 2016. Parabéns, senador Paim, pela sua postura, não só pelo pronunciamento. Obrigado, senadora Vanessa.
Como eu quero ficar no tempo, eu sei que os outros senadores também estão aguardando, mas a parte que dei, com muita satisfação a Vossa Excelência, eu quero só registrar, presidente, que nos dias 28 e 30 de maio acontece em Brasília a 4ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, CONAPIR, com o tema O Brasil das Décadas dos Afrodescendentes, reconhecidamente Justiça, Desenvolvimento e Igualdade de Direitos para Todos. A 4ª CONAPIR é um grande encontro de lideranças da sociedade civil e representantes de governos municipais, estaduais e federal, para dialogar sobre políticas públicas para combater o preconceito no país. O combate a todo tipo de discriminação por crença, por gênero, por raça, etnia, pela cor da pele, tem obtido muitas conquistas, mas a violência a própria democracia e a igualdade de direitos e oportunidades. Antes da etapa nacional, as conferências realizadas em todo o país fizeram um grande debate sobre o tema. As políticas públicas, e aqui eu termino, presidente, voltadas para essa população, é fundamental. É necessário cobrar a realização de todos os encontros e o resultado deles que estejam aqui em Brasília, para, assim, nessa conferência nacional, nós apontar mais caminhos de igualdade, liberdade e justiça para todos, sejam negros, brancos, ciganos, índios, enfim, homens, mulheres, respeitando, inclusive, a orientação sexual, enfim, o respeito às diferenças. Por isso, meus cumprimentos a esse encontro 28 e 30 de maio, aqui em Brasília. Obrigado, presidente.